A paz do Senhor a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu queria abordar um pouco esse tema sobre o amor de Deus, sobre as provas do infinito amor de Deus para aqueles que são filhos, para aqueles que escolheram acreditar em Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu queria abordar um pouco esse tema sobre o tamanho do amor por Deus, que mandou o seu único filho morrer por nós, para que nós tenhamos uma oportunidade de não perecer, de não perder a nossa salvação. Uma coisa que eu, observando isso, é que eu vejo que as pessoas, ao quererem ajudar a outra pessoa, outro irmão, outra irmã, outro ser humano, sabe? As pessoas, elas procuram achar uma coisa assim que a torne digna de receber ajuda. Ou seja, primeiro elas querem fazer um julgamento, e daí sobre o ponto de vista dela, ela quer determinar se aquela pessoa é merecedora de receber uma ajuda dela ou não. As pessoas não estão preocupadas em enxergar o ponto de vista da pessoa necessitada que precisa de ajuda para daí ajudar. Elas estão primeiro observando o ponto de vista dela mesma para daí decidir se ajuda ou não aquela pessoa. Principalmente quando se trata de ajuda financeira. Quando se trata de ajuda financeira, primeiro ela quer pegar tudo, ela quer fazer uma investigação para ver se aquela pessoa é digna de receber ajuda. E daí, depois de fazer um julgamento, muitas vezes mesquinho, aí ela escolhe ajudar ou não. Então você vê que na Bíblia fala que nos finais dos tempos o amor vai esfriar. As pessoas não vão mais estar se importando tanto com o sofrimento alheio. Elas vão se tornar cada vez mais individualistas. E agora imagina se Deus olhasse isso assim, dessa forma pra gente, e só ajudasse se a gente fosse digno de ajuda. Será que alguém ia receber ajuda de Deus? Será que Deus ia sustentar uma pessoa, mesmo ela rejeitando a todo momento? Quando você escolhe fazer o que é errado, sabendo o que é certo, você escolhe falar assim pra Deus: olha, eu não quero saber de você agora, tá? Depois eu te dou uma atenção daí, tá bom? Você fala isso. Quando você consome o pecado, você diz isso pra Deus: não quero saber do Senhor. É isso que você fala quando você consome o pecado. O que Deus faz ainda? Ele continua sustentando você, mesmo você não merecendo receber aquela ajuda, mesmo você não merecendo. Nós não somos merecedores. Quem somos nós para chamar Deus de Pai? E aí você, quando vê um semelhante seu num estado assim, às vezes que precisa de ajuda, eu não tô falando só de uma pessoa que vive na rua, nem nada disso. Às vezes existem inúmeras situações na vida das pessoas onde elas precisam de ajuda, e aí você quer fazer uma avaliação, fazer um julgamento, e daí do seu ponto de vista mesmo você decide não ajudar, porque você achou que aquela pessoa não merece ajuda. Quem é merecedor da ajuda? Quem é que é perfeito? Quem que merece a ajuda de Deus? Então você vê que quando você faz isso, quando você não ajuda uma outra pessoa que precisa de ajuda e você tem condições de ajudar, você não está fazendo a vontade de Deus. Você tem que ajudar de acordo com o que está ao seu alcance, de todo o seu coração. Você não pode julgar o outro para ajudar alguém. Você vai ajudar alguém, você não tenta olhar se aquela pessoa é digna de ajuda ou não. Você simplesmente ajuda, sem julgar ela. Para esse vídeo aqui eu queria trazer essa palavra de Deus que está em Romanos 8, versículo 31 ao 39. Então, se você quiser acompanhar, que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Seja tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Você vê que essa palavra que ela é muito forte e ela fala claramente, de forma muito transparente, como é o amor de Deus por nós. Eu queria pontuar aqui cada versículo. No versículo 31 fala assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa palavra que fala da proteção de Deus. Quando você, no ambiente que você estiver, o que você estiver vendo, a enfermidade que você estiver vendo sobre você, sobre sua família, as coisas erradas que está acontecendo,
vivendo, você muitas vezes é colocado à prova, você seja observado pelo reino espiritual, para que vejam se sua fé é genuína ou não, se sua fé em Cristo Jesus é de verdade ou não. Na provação, você tem que dar glória a Deus. Nos problemas que você estiver vendo, você tem que estar dando glória a Deus, porque não importa o que você esteja vendo, não importa que você esteja vendo muitas pessoas indo contra você, aonde você estiver, você confia em Deus. Ele está com você, o Espírito Santo de Deus está selado em você, então você não tem o que temer, você tem que confiar em Deus, e você confia na provação, você confia diante dos problemas da sua vida, você não deixa de confiar em Deus, você não murmura, você não reclama, você agradece, você louva e o adora. É isso que você faz, é isso que você tem que fazer para provar a sua fé, para que Deus veja, ó, esse filho aqui, ele está sendo fiel a mim, então eu vou honrá-lo. É assim que você prova a sua fé, o adorando, o agradecendo, mesmo as coisas não dando certo na sua vida. Então no versículo 32 fala assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Na Nova Jerusalém, quando Cristo voltar, a igreja vai reinar com Cristo. Tudo o que Cristo recebeu de Deus, Cristo vai nos conceder também. Porque Jesus fala assim que, assim como ele se assentou no trono do Pai, nós, a igreja, nos assentaremos no trono de Cristo. É isso que está falando. Nós reinaremos com Cristo, um reino de sacerdote. Não haverá servos, haverá amigos de Jesus. Então, é isso que ele está falando nesse versículo aqui. Então, no versículo seguinte fala assim, no 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, o inimigo é isso que ele faz. Ele nos aponta as nossas falhas e Deus nos defende. Deus que nos protege ali, porque ao consumir o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, ao consumir o pecado, você rejeita Deus. Mas nós somos falhos e pecadores, nós estamos revestidos de corrupção. E o inimigo usa essas fraquezas contra nós. Por isso que nós falamos que a nossa guerra é contra nós mesmos. O inimigo usa as suas próprias fraquezas contra você mesmo. Então, por isso nós devemos vigiar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa guerra, é contra nós mesmos. Por isso nós devemos vigiar. Vigiar para não cair, a não nos adentrarmos em tentação. Nós vigiamos não para sermos tentados e daí sermos fiéis. Nós vigiamos em oração para não nos adentrarmos em tentação. Nós nos santificamos no secreto. Nós jejuamos. E você junta a oração e com o jejum, você consegue quebrar qualquer coisa oculta que possa estar na sua vida, qualquer barreira que esteja impedindo você de evoluir mais na sua vida, de você crescer mais em todos os âmbitos da sua vida, em plenitude espiritual. O jejum, ele quebra qualquer barreira, porque você mortifica a carne e se aproxima de Deus naquele momento. No próximo versículo fala assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu e antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Além do Espírito Santo que intercede por nós, habitando dentro de nós, Jesus Cristo que está à destra de Deus, ele também intercede por nós. Ele também é o nosso intercessor. É isso que está dizendo aqui, já falando abertamente. Olha a grandiosidade que é, O nosso próprio Salvador intercede por sua igreja a Deus, que está do lado dele já. É algo grandioso isso aqui. Então no versículo 35 fala assim: quem nos separará do amor de Cristo, seja tribulação, ou angústia, ou perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Então aqui já está falando, quem vai nos separar do amor de Cristo? O amor de Cristo, ele é infinito. E o mandamento que ele deixou a nós: ame o teu próximo como eu amei vocês. Então ele está falando do amor sacrificial. É você amar o teu próximo, é você ajudar o teu próximo, é você servir ao teu próximo, mesmo você não tendo muitas vezes condições de ajudar, você fazer o que está ao seu alcance ali. Eu lembro muito daquela mulher daquela senhora que fez a oferta, que ela deu uma única moeda na oferta, onde Jesus observou ela, e ele falou assim: essa senhora que deu a oferta de uma moeda, essa mulher que deu essa única moeda, os céus recebeu, os outros davam de sobra, que estava sobrando, ela deu todo o sustento dela. Aí você observa assim, aos olhos do homem, isso faria sentido? Aos olhos do homem, se alguém observasse assim ela fazendo isso, faria algum sentido? Achariam que era loucura, ela pegar o único sustento que ela tinha, que era para comprar um pão para ela matar a fome, e ela pegar aquele único sustento e doar como oferta. Por isso que eu falo que pro ímpio
as coisas que são de Deus não fazem sentido nenhum. Ela confiou em Deus naquele momento. Então muitas vezes nós temos que abrir mão de confiar nas coisas do mundo, parar de confiar no seu trabalho, para de confiar no homem, para de confiar no dinheiro e confie em Deus. Faça a vontade de Deus, confiando em Deus que Ele vai sustentar você de uma forma muito mais grandiosa do que você pode imaginar. Entende? Foi isso que aquela senhora que deu uma moeda lá na oferta, que era o único sustento dela, foi isso que ela fez. Ela confiou em Deus naquele momento. É assim que nós devemos viver na nossa vida. Nada pode separar nós do amor de Cristo. Nós devemos acreditar em Cristo. Nada pode te separar, te afastar do amor de Cristo. Não é um problema na sua vida, não é uma tribulação na sua vida, não é nada. Muitas pessoas ouvem um evangelho de verdade que é confrontador. Aí eu vejo muitos pastores na internet, principalmente, falando assim: você não pode falar dessa forma, senão você vai matar aquela alma, você vai matar a vida espiritual daquela pessoa lá. Mas se aquela pessoa ama a Cristo, não existe nada no mundo que pode afastar aquela pessoa de Deus. Nada no mundo do que aconteça pode afastar aquela pessoa de Cristo. Não importa o que ela faça, não importa o que ela ouça, não importa o que aconteça, não importa a aprovação que ela passe, nada pode afastar aquela pessoa de Jesus Cristo na vida dela. Então não vai ser um evangelho de correção, uma advertência que Deus faz através de um ser humano para aquela pessoa. Não é isso aí que vai fazer aquela pessoa se afastar de Deus. Se ela ama a Cristo, se ela ama de forma verdadeira a Cristo, nada vai afastar ela. Não importa o que aconteça, ela pode estar no leito de morte ali, ela pode estar sofrendo ameaças de morte para negar a fé dela. Nada vai afastar ela do caminho de Cristo. Nada pode afastar de uma pessoa que crê em Cristo de verdade, que conheceu a Cristo. Nada afasta essa pessoa de Cristo. Então é isso que fala aqui nesse versículo. Aí no 36 fala assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Esse versículo aqui é muito poderoso, porque ele nos mostra o quanto Deus nos sustenta. Assim, a gente não sabe tudo o que está acontecendo no reino espiritual. A maior parte do reino espiritual é ainda um mistério para nós. Eu acho que nós vemos assim a ponta do iceberg, sabe? O mínimo, assim, o suficiente que nós necessitamos saber do reino espiritual, porque nós, de carne e osso, nós não iríamos suportar o reino espiritual, da grandiosidade que é. Eu acredito nisso. Nesse versículo tá falando assim: o inimigo, ele não é o alvo, tá? É Deus quem nos dá livramento. É Deus quem nos livra das ciladas do inimigo. E é dia e noite, 24 horas por dia, o inimigo, ele está tentando afastar você de Deus. E muitas pessoas permitem ser afastadas de Deus. E Deus continua sustentando aquela pessoa para que ela tenha tempo para se arrepender e buscar a Deus. O que Deus mais deseja é que uma pessoa se arrependa dos seus pecados e se converta para Ele. É isso que Deus mais quer. E mesmo você o rejeitando a todo momento, Deus, ele continua sustentando você para que você tenha mais tempo para se converter. Aqui nesse versículo está falando a quantidade de livramentos que Deus nos dá. Vou repetir o versículo. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Dia e noite o inimigo tenta acabar com nós, mas Deus, ele nos dá livramento a todo momento. Você não imagina a quantidade de proteção que Deus oferece para você. Mesmo muitas vezes você o rejeitando e deixando ele em último lugar na sua vida, Deus continua sustentando você até você ou conhecê-lo, se converter, ou você alcançar a plenitude espiritual estando na presença dele. Até você alcançar, ele te dá oportunidades ali, até assim no final da sua vida, até você conseguir alcançar aquilo que ele planejou para você. Então Deus nos dá livramento numa quantidade infinita que a gente não consegue nem imaginar, e é o inimigo que fica tentando acabar com a nossa vida, destruindo a nossa vida, a nossa família. O inimigo, ele está ao derredor, buscando a quem tragar. Ele não está brincando de acabar com a nossa vida. Então pare de brincar de ser cristão, pare de brincar de fazer o que é certo e errado para Deus, e viva no caminho de Deus de forma firme, porque o inimigo, ele já não tem mais nada que perder. Então as trevas estão fazendo tudo que está ao nosso redor para atrapalhar a nossa vida com Deus, acabar com a sua vida, acabar com a sua família. Ele está fazendo de tudo para destruir a gente, a igreja de Cristo. Então nós temos que parar de brincar de ser cristão e sermos fiéis a Deus com todas as nossas forças. É isso que esse versículo mostra. Depois no outro versículo já fala assim: em todas as
coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se você acredita em Cristo, que Ele te salvou e essa fé é genuína, você já venceu com Ele lá na cruz. Você já morreu com Jesus lá na cruz pro pecado, para tudo que é errado nessa vida, você já morreu. Se você crê em Cristo de verdade, você já morreu com Cristo, você já foi salvo, você já foi perdoado lá na cruz. Quando você comete um erro, você se arrepende, você já foi perdoado lá na cruz. É isso que está dizendo, que somos mais que vencedores por esse motivo, pela sua crença verdadeira em Cristo Jesus. Então, continuando, fala: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos no amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Deus, Ele concedeu Cristo para se sacrificar com nós. Isso é superior a se Deus viesse. Você que tem filho, você sabe que quando você vê o seu filho sofrendo, você sofre o dobro. Então, isso que Deus fez foi maior do que se Deus viesse Ele mesmo para a terra em carne e osso. Ele mandou o filho dele e esse amor foi o extremo. Assim, não existe uma demonstração de amor maior do que essa pela Igreja de Cristo, para aqueles que vão escolher ser salvos. Esse amor pelo ser humano que Deus tem em nos resgatar de uma vida de pecado e destruir todas as trevas. Deus, Ele fez a maior demonstração de amor que seria possível, que existe. A maior demonstração de amor existente em todo o infinito da existência de Deus, Deus fez dessa forma, por infinita misericórdia de nós. Essas são as palavras que eu quis trazer sobre as provas e a certeza do amor de Deus por nossas vidas. Então, saiba buscar a Deus de forma verdadeira e sincera. Saiba valorizar o amor de Deus. Para de deixar Deus em último lugar na sua vida e priorize Ele e coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Era essa a palavra de Deus que eu queria trazer hoje. Eu espero que isso tenha edificado e alimentado você, a Igreja de Cristo. A paz do Senhor a todos. Até a próxima.